é novidade o quanto eu falo sempre sobre autoconsciência. Inclusive, no meu vídeo de apresentação, eu repeti essa palavra N vezes. E hoje eu quero apresentar para vocês o que eu interpreto como autoconsciência e por que eu acredito tanto que a sociedade com mais autoconsciência consiga ser muito mais autorresponsável e as correlações possíveis com isso. Eu sou Isabelle Magnani, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E não menos importante, agora que eu tô por aqui, eu preciso muito da colaboração de vocês. Então se inscrevam no canal, ativem o sininho e curtam para esse vídeo e esse conteúdo chegar para mais pessoas e mais pessoas conseguirem ter esse conhecimento. Um ponto importante é que esse canal não é um canal exclusivo para advogados e o propósito desse canal é trazer mais desenvolvimento pessoal, profissional, não só compliance, porque eu sou muito mais além do que uma advogada. E é isso que eu vou abordar aqui com vocês. O propósito desse canal, ele vai muito além de temas técnicos e é por isso que eu tô trazendo autoconsciência, porque quando a gente fala sobre conhecimento, ele vai além daquela questão técnica. Você já parou para pensar no significado de fato dessa palavra? Eu sou uma pessoa que utilizo muito ela na minha vida, tanto pessoal como profissional, até porque eu acredito muito que quando a gente tem mais autoconsciência, a gente consegue desenvolver uma sociedade, relações muito mais reais e melhores. E é isso que eu quero falar aqui hoje. Sem mais delongas, vamos para o que realmente importa. O que é a autoconsciência? A autoconsciência é um estado em que a gente se encontra. Cada vez mais a sociedade observa as relações tanto à minha volta ou relações como um todo, onde as pessoas simplesmente dão passos sem nem pensar para onde estão indo. Isso relacionado à sua vida pessoal, relacionado à sua vida profissional. E nisso a gente consegue trazer vários exemplos, como por exemplo, eu quero passar num concurso público, eu quero virar diretor, ou eu quero fazer faculdade de engenharia, mas é você mesmo que quer isso? Ou são os seus pais, ou é a sociedade que coloca isso como certo? Ou você quer fazer isso porque a sociedade diz que ganha muito dinheiro? E aqui cabe um adendo. Não estou criticando nada relacionado ao capitalismo, acho que a gente tem que trabalhar, acredito na meritocracia, mas o que eu tô querendo dizer aqui é que a gente tem que ter muito mais noção das nossas escolhas e mais autorresponsabilidade e consciência. Ter consciência sobre as nossas escolhas é ter mais clareza sobre as nossas escolhas, para não virar uma vida automática. Então, cada vez mais, por mais que atualmente, eu já mencionei isso em algumas palestras, a gente está em uma era em que a saúde mental se tornou moda. A saúde mental, a saúde física. E isso é muito bom, porque isso fez com que as empresas fossem obrigadas, ou estão começando a ser obrigadas, a prestar mais atenção nos seus funcionários, fazer com que a própria liderança preste atenção nos seus pares, ou, enfim. Agora, ponto é, o porquê que eu acredito que isso faça muito diferença na vida? Devido aos exemplos que eu dei anteriormente, do tipo, quero fazer um concurso público, quero passar na faculdade X, quero atingir o cargo Y, mas o porquê que você quer isso? Primeiro, é muito importante a gente conseguir trazer para nossa consciência o que a gente realmente quer e se somos nós que realmente queremos. Porque por vezes a gente vai para determinada direção e nem somos nós que queremos isso. E eu acho muito triste a gente viver uma vida baseada no que os outros querem ou no que os outros acham melhor. Até porque eu não preciso ser vidente para saber que isso é insustentável. Eu acredito muito numa vida em que tudo que eu faça seja sustentável a longo prazo. E ser sustentável a longo prazo, isso significa não vestir uma máscara, significa realmente fazer o que eu acredito relacionado às minhas ações, relacionado às minhas escolhas pessoais e escolhas profissionais. Então, quando a gente pensa em querer atingir algum cargo, em querer atingir algum concurso público, ou nesses 3 exemplos que eu tô dando, a gente tem que ter a autoconsciência de saber se somos nós mesmos que estamos querendo isso, ou se é o outro que está querendo isso. Porque se for o outro que quer isso, a gente vai viver uma vida baseada no que o outro quer. E aí, pensando na sustentabilidade que eu mencionei há um momento atrás, isso não vai ser sustentável. Vai chegar um momento em que a gente vai olhar para trás e vai falar, eu não tô vivendo a vida que eu queria. E é nesse momento que começa a causar frustração, depressão e N coisas do tipo. E isso desencadeia algumas coisas não só para a pessoa, mas também para a própria empresa. Então, por isso que eu acredito muito na educação como fonte de transformação na sociedade. Talvez essa vai ser a fala que eu vou falar em todos os vídeos. Porque quando a gente fala sobre educação, a gente fala sobre elevar o nível de consciência das pessoas. E não só elevar o nível de consciência sobre determinada matéria para aquelas pessoas.
Quando eu costumo falar sobre conhecimento técnico ou não técnico, eu gosto muito de falar que eu não acredito no conhecimento técnico somente como fonte de transformação do mundo. A gente tem que ter um conhecimento que vai um pouquinho além. Talvez até falar aqui sobre sabedoria. É um papo um pouquinho mais filosófico falar sobre isso, mas tem uma grande diferença de quando a gente fala sobre um conhecimento técnico e sobre ter sabedoria em si. Não tem uma lousa aqui para ensinar, mas vamos pensar como o conhecimento técnico aqui embaixo, porque é muito como uma base, e a sabedoria um caminho que você chega aqui no topo. Para você chegar nisso, você tem que percorrer várias etapas. Só que essa percorrer várias etapas não quer dizer relacionado a conhecer todas as matérias do mundo, no sentido de eu preciso conhecer compliance, preciso conhecer todas as leis, preciso conhecer o direito penal, o direito trabalhista. Eu vou aqui, puxar a sardinha pro direito, que é onde eu conheço. Não é sobre isso, porque de nada vai adiantar você ter todo esse conhecimento se você não é uma pessoa sábia para conseguir aplicar esse conhecimento, de fato. Tem um livro que eu tô lendo que ele fala um pouquinho mais sobre o que é a sabedoria, e eu quero trazer isso pra vocês. Bom, aqui eu tô com o meu queridinho Kindle e eu vou ler uma pequena parte só para vocês refletirem um pouco. A sabedoria significava antigamente o verdadeiro pensar, não meramente com relação a determinados assuntos abstraídos da vida, porém com relação a tudo que pertence à vida da pessoa. A sabedoria foi considerada como algo mais valioso que a pessoa pode possuir, constituindo a verdadeira fonte da felicidade. Então, o que eu quero dizer com isso é que a sabedoria não é um mero conhecimento. Atualmente, a gente está numa sociedade atolada de informação. No início do vídeo foi isso até que eu quis dizer com esse canal. A ideia desse canal não é só trazer conhecimentos meramente informativos, porque isso de fato já tem muito. A internet está aí, todo mundo ou quase todo mundo tem acesso à internet, quase todo mundo tem acesso à informação. O problema é a forma como qual as pessoas utilizam essa informação. As pessoas não param para refletir, para realmente fazer uma reflexão sobre a própria vida, sobre os seus atos, sobre o que elas querem. E aí vai naquele exemplo que eu estava dando sobre concurso público, sobre cargo de direção, sobre a faculdade que você quer fazer. É de fato o que você quer. E antes que venham comentários do tipo, mas não é todo mundo que consegue ter não é todo mundo que consegue ter a oportunidade de falar que quer uma coisa e realmente ir em busca daquilo, de fato. E em busca daquilo é algo que todo mundo pode. Não é algo que pode ser algo que seja mais fácil para um e não tão fáceis para outro, mas o ir em busca do que você realmente quer, todo mundo pode. Mas o que eu tô tratando aqui não é exatamente esse em busca, é a pessoa para pensar o que ela realmente quer. Ou seja, eu interpreto a autoconsciência como você ter certeza ou ao menos um pouco de clareza sobre o que você quer e sobre o que você não quer. Isso significa viver uma vida mais real com base nas suas escolhas e não com base nas escolhas externas. Agora, qual que é o problema disso relacionado ao ambiente profissional? Todo. Quando a gente não vive o que a gente realmente quer, a gente acaba atrapalhando a vida de outras pessoas, porque a gente acaba se frustrando. E aqui não cabe dizer que a partir do momento que você se torna uma pessoa mais autoconsciente, você vai ser uma pessoa 100% feliz o tempo todo. Claro que não. A gente está aqui em busca de algo, em busca do nosso propósito. E se você não está aqui em busca do seu propósito, você deveria ao menos reconsiderar isso, para ter uma vida mais real. Então, o que eu quero dizer com isso é que a forma como a gente lida com o outro no trabalho faz total diferença com base na autoconsciência que a gente tem. Isso porque naquele momento que a gente não está muito bem, e isso faz parte porque nós somos seres humanos e não somos IA, então, em eventual momento que a gente não esteja tão bem, a gente vai conseguir ter autoconsciência de conseguir entender as nossas emoções e do porquê que a gente não tá bem. E não descontar no coleguinha do lado, e não responder um e-mail com grosseria, ou não descontar na pessoa numa coisa que ela não precisava receber. Isso relacionado às nossas relações pessoais e nossas relações profissionais. Mas eu quero trazer aqui algo do ambiente corporativo. A ideia aqui não é sobre, agora eu vou virar um ser autoconsciente e eu nunca mais vou errar. Não é isso. Mas a partir do momento que tá tudo bem pra você estar errando o tempo todo e isso vira o comum, aí tá errado. Quando eu digo que em certos momentos, a gente tem uma desestabilidade emocional, isso tem que ser a exceção e não o comum. Então a forma como a gente é na nossa vida pessoal e como a gente busca viver ela faz muita diferença na nossa vida profissional. E é por isso que eu defendo tanto isso. Eu gosto muito de trazer sempre a responsabilidade também para a empresa, mas também para a própria pessoa, porque não tem como a empresa obrigar a pessoa a ser uma pessoa diferente. A empresa ela consegue sim
trazer essa parte técnica, trazer mais aprendizados para essa pessoa e até alguns treinamentos de soft skill. Mas de nada vai adiantar esses treinamentos de soft skill se a pessoa não está preparada, se ela não tem um nível de evolução para conseguir aprender isso e receber isso, porque não é só sobre o aprender. O aprender qualquer um consegue aprender, mas o receber para depois aquilo ter uma troca, né? Então, para aquilo virar um ciclo, isso não é para qualquer um. O profissional, ou a pessoa, no caso, precisa estar receptiva para isso. Receptiva a receber essa nova fonte de conhecimento e utilizar isso como uma forma sábia, para não virar um mero conhecimento. Porque a gente tem que lembrar o que eu disse no início do vídeo, no momento que eu li sobre o livro. Sabedoria não é um mero conhecimento. Mero conhecimento é o que a maior parte da sociedade tem. A sociedade está recheada de informação, mas não faz nada com essa informação, ou por vezes, quando faz, não faz exatamente para o caminho que deveria estar sendo seguido, faz por fazer, vai dando passos na carreira. Eu falava muito mais sobre carreira no meu Instagram, então a ideia agora é trazer isso para cá. E eu sempre comparei a carreira como um degrau de uma escada. Não importa em que momento da sua vida você está, a sua carreira é como uma escada. Para você subir a escada com coerência, você precisa ter essa autoconsciência. Para onde você está indo? Porque é engraçado, mas desde quando eu era pequena, e às vezes eu ainda escuto isso, né? Eu escuto alguém falando assim, ai, pro fulano tudo tá bem. Se ele vai pro lado A ou pro lado B, se o chefe deixa fazer isso ou não deixa fazer aquilo, tá tudo ok. Isso é ótimo lidar com uma pessoa assim. Isso sempre me frustrou, escutar algo do tipo, porque isso não é ótimo. Isso significa que essa pessoa aceita qualquer tipo de coisa. E uma pessoa que aceita qualquer tipo de coisa significa que ela não sabe para onde ela quer ir. Uma coisa é a gente ter o poder de resiliência, outra coisa é a gente aceitar qualquer tipo de situação. São coisas distintas. Isso claramente é uma pessoa sem autoconsciência. Quando a gente fala sobre autoconsciência, dá pra gente falar sobre muita coisa. Normalmente, eu sempre gosto de trazer esses assuntos mais humanos em palestras ou em eventos que eu tô, porque eu acredito isso como potencial de melhora da pessoa. Se a pessoa melhora, ela melhora como profissional. Se ela melhora como profissional, ela melhora o ambiente da empresa que ela tá e, consequentemente, se ela melhora a empresa, ela consegue transformar parte da sociedade. Lembrando, a parte da sociedade que esteja receptiva a receber isso, receptiva a se transformar. Então o trabalho, eu vejo muito como importante essa forma da gente conseguir se autodesenvolver, porque o trabalho é o meio pelo qual a gente consegue fazer parte do nosso propósito aqui. E se você não sabe qual que é o seu propósito, isso também vai ser tema de outros vídeos aqui, assim como esse de autoconsciência. Esse aqui é só o primeiro de vários vídeos que eu vou trazer relacionados a esse tema, porque quando a gente fala sobre desenvolvimento profissional, não tem como a gente não trazer o desenvolvimento pessoal para o jogo. Um depende do outro. É como pensar na nossa agenda de trabalho. Não tem como a gente falar da agenda de trabalho sem a gente ver nossa agenda pessoal. A gente é um só. Por hoje, isso é um pouquinho do que eu queria começar a abordar com vocês aqui nesse canal. Se você se interessa por assuntos como esse, quer saber mais para conseguir se desenvolver e, consequentemente, desenvolver o ambiente à sua volta, conseguir moldar ele melhor, se inscreva e ativa o sininho para receber mais vídeos. Todas as semanas vão ter vídeos aqui tratando assuntos como esse.